Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós vamos conversar sobre como estruturar um departamento financeiro em fazendas. Quando eu digo fazenda, é importante colocar que fazendas, muitas vezes, elas têm aquela conotação de uma propriedade maior, né? Mas acontece que quando eu falo fazendas, eu quero dizer propriedades rurais e mesmo sítio, ou mesmo fazendas, né, negócios rurais de todo e qualquer porte, né? Então, assim, muitas vezes, nas regiões, o que é uma fazenda grande, numa outra região, o Brasil ele é muito continental, ele é muito grande, né? Numa outra região não é tão grande assim, né? Então, isso é importante deixar bem claro. Mas uma coisa é interessante, toda propriedade rural, todo negócio rural precisa ter estruturado um departamento financeiro. Porque um dos desafios que eu vejo, né, dos proprietários rurais é exatamente estar numa escuridão de números. Eles não sabem o que eles gastam, eles não têm um fluxo de caixa definido, eles muitas vezes nem sequer sabem o que é isso, né? Eles não sabem o que eles têm para receber, eles não sabem o que fazer com o dinheiro. E é algo muito difícil, né? Então fica muito desorganizado, muito bagunçado. E é algo que o produtor rural, ele sofre muito. E o crédito para o produtor rural é muito grande. Então muitas vezes o produtor vai lá, né, vê que está precisando, vou dar um exemplo aqui, tá, bobo, de uma caminhonete e ele tem uma carência de pagamento para um ano. Só que esse um ano chega. E quando chega, muitas vezes ele não tem dinheiro disponível para pagar aquele bem que ele adquiriu há um ano atrás. Então ele não sabe, ele não se organiza. E não tem nada pior e mais estressante do que organizar uma propriedade rural, um negócio rural, sem um norte. Fica muito difícil organizar uma fazenda sem um norte de para onde que eu estou indo. Então a parte financeira, ela é primordial. Não é só produzir e vender. Fazenda, né, propriedades rurais, negócios rurais, não vive só de produzir e vender, né? O produtor rural, ele tem até algo que é muito bom, que é um ponto positivo, que justamente toda a sua produção, ela é vendida. Ele consegue vender até antes de colher, né? Então o agricultor, ele tem essa facilidade, algo que não acontece com essa facilidade em outros setores, né, em outros negócios. Isso é uma coisa muito boa, mas não significa que ele vai ter que ficar assim, produzindo e vendendo, né? No meio de tudo isso, existe o administrar, existe o fazer a gestão. E hoje nós vamos falar como estruturar um departamento financeiro em negócios rurais, em fazendas, né? Seja essa fazenda de 10 hectares a 30 mil hectares. Todas têm a necessidade de ter um departamento financeiro estruturado. Então, o primeiro ponto aqui é aonde começar, né? Aonde que eu começo? E eu vou começar a falar de ferramenta. A primeira coisa que um produtor rural precisa escolher é uma fonte única de informação, ou seja, aonde que ele vai fazer a gestão das informações financeiras da propriedade rural dele. Ele vai fazer no livro caixa, ele vai fazer numa planilha Excel, ele vai fazer num software de gestão? Aonde que ele vai fazer? Primeira coisa, ele precisa definir isso, tá? E a ferramenta não importa. Tem ferramentas que vão melhorar, vão fluir melhor num departamento financeiro. E tem outras que não. Mas independente da ferramenta, ele precisa começar. Há 20 anos atrás, eu gerenciei uma empresa, uma comercial importadora e exportadora, uma empresa de comércio exterior aqui na minha cidade, em livro caixa. Mas há 20 anos atrás, hoje isso não cabe mais. O livro caixa, como as pessoas são novas por aqui, talvez elas nunca nem tenham ouvido falar, era um livro onde a gente fazia uma conciliação bancária, a gente colocava entradas e saídas e a gente conciliava com o extrato bancário. Só que o livro caixa eu não conseguia ver uma projeção, eu não conseguia ver uma projeção do futuro, né? Por conta ali do visual mesmo, eu não conseguia, por exemplo, a gente está em maio, ver como que ia estar meu fluxo de caixa no final do ano, em dezembro. Isso era muito ruim. Então, assim, eu não indico, né, mesmo o produtor rural que tenha um pequeno pedaço de terra a fazer a sua gestão financeira no livro caixa, porque vai ficar faltando uma projeção. Planilha Excel, ela vai bem
até um certo ponto. Eu acredito que todo gestor, todo agrogestor, todo gestor rural, ele precisa entender o Excel. Ele precisa, é super importante. E a planilha Excel, como que eu vejo essa questão financeira em planilha Excel, tá? É disso que eu tô falando agora. Essa questão de planilha Excel para estruturar um departamento financeiro, a planilha ela vai bem no início, mas logo depois ela não vai mais legal, ela não vai fluir mais bem depois. Por quê? Porque se a depender do tamanho da propriedade rural, você vai começar a abrir abas de meses, você vai começar a se desorganizar. A organização ela passa a ser desorganizada, a depender de propriedade rural. Se você tiver uma propriedade rural aí de 60 hectares, de 70 hectares, eu acredito que na planilha Excel ela vai bem. Você vai precisar saber entender como funciona o Excel. Isso faz parte do agrogestor, isso faz parte do gestor, do agricultor, isso faz parte do dia a dia dele. Ele vai precisar entender. Mas para estruturar um departamento financeiro, talvez não. Para estruturar um departamento financeiro, eu acredito que essa ferramenta vai ficar pequena. E resgatando aqui, por onde começar? Eu falei que pelo uso da ferramenta. Então eu falei do livro caixa, que eu não indico, eu acho que isso é uma coisa muito do passado. E falei da questão do Excel, que todo gestor precisa saber, mas que estruturar um departamento financeiro no Excel é algo um pouco complicado, que talvez não vai ter uma sustentabilidade, né? Boa noite, Priscila. Então, o que eu indico para começar a estruturar um departamento financeiro? O que eu indico? Por onde começar? Então, vamos lá. Eu indico uma ferramenta, eu indico um software de gestão. Ah, mas eu dou consultoria há um tempo e antigamente os softwares de gestão, eles eram muito caros, eles eram muito onerosos. Eu já apresentei software de gestão para produtor que o valor por ele por ano ficava, ou não por ano, para começar o sistema e depois tinha uma parte de manutenção. Era algo em torno de 300 mil reais. Então assim, é algo, né, que a gente conhece, ainda mais sabe que o produtor rural, muitas vezes ele não é organizado financeiramente, é algo que ia demandar uma saída do fluxo de caixa dele muito grande. E não ficava viável. E eu comecei, então eu fiz muita coisa em planilha Excel. Mas eu comecei a perceber que um software, que começaram a existir no mercado, softwares de gestão em nuvens, né, que vieram de meninada, de startups, de umas coisas de filhos de produtores rurais, muito empreendedores, que começaram a organizar. E eu comecei a acompanhar. E lá para 2018, 2019, eu implantei um desse. E eu vi o tanto que foi bom, tanto que foi visual. Tinha muita coisa para melhorar, eu vim acompanhando depois e vi que eles fizeram modificações. Indico também um software mais em nuvem. O que é isso, né? Falar isso aqui em nuvem, mas a gente precisa falar. O software que eu indico, porque assim, é algo que o produtor rural, ele não precisa estar na sua propriedade para ver o que está acontecendo nela. Então fica muito easy, muito fácil administrar, né? E um software que eu gosto muito é o Aegro. Eu sou parceira deles, eu gosto de trabalhar com eles. Eu sou parceira porque eu gosto de trabalhar, isso facilita o meu trabalho. Mas eu sei que tem outros softwares aí no mercado, por exemplo, que vem crescendo bastante, o MyFarm, né? Que é um pouco no mesmo estilo. Quando no caso de pecuária, eu gosto muito do JetBov, né? Que são softwares que dá para implantar, né? Que são softwares que o produtor rural é muito visual para ele, que ele, mesmo o produtor, que não gosta, muitas vezes, que acha chato administrar o seu negócio, fazer a gestão, ou mesmo trabalhar com financeiro, ou mesmo trabalhar com número, o produtor rural é um cara que, gente, ele gosta de estar no campo, ele gosta de natureza, ele não gosta de escritório. Então tem que ser um software básico, simples, fácil de implantar, e mesmo fácil é difícil, né? Porque implantar um software de gestão não é só trabalhar com a ferramenta em si, mas você vai esbarrar em processos e pessoas não é fácil lidar, né? É claro, né? Então, eu começaria por aí, tá? Então, para estruturar um departamento financeiro, primeira coisa, eu começaria pela escolha da ferramenta, que eu gosto muito de chamar de fonte única de informação. Porque administrar é fazer a gestão de informações. E o produtor rural, ele precisa ter informações. Ele tem, mas muitas vezes estão disseminadas. Está no caderninho de bolso do agrônomo, está no grupo de WhatsApp,
tá com notas fiscais lá na fazenda que ninguém leva para o escritório, que, né, não chega até para quem precisa chegar. A informação, ela existe, portanto, ela está, só que disseminar, ela está fragmentada, ela não está numa fonte única de informação. Então, eu começaria por aí, tá? Primeira coisa, eu começaria pela escolha da ferramenta, ok? Segundo ponto, eu começaria, para estruturar um departamento financeiro em fazendas, em negócios rurais, eu começaria por entender aonde é que vai chegar. Inclusive, até para ter paciência do que está por vir, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, não é uma jornada fácil, né? Quando eu entro dentro de fazendas ou vou estruturar, mesmo que online, eu noto que gera um estresse no começo, que é aquele famoso piora para depois melhorar, né? Então, assim, primeiro é entender aonde que vai chegar isso, porque o entender aonde que vai chegar vai dar calma para chegar até lá, né? E um outro ponto, aonde que nós vamos chegar, o que comporta, o que precisa comportar um departamento financeiro em fazendas. Primeira coisa, ele tem que ter um planejamento orçamentário. Precisa ter um planejamento orçamentário, né? É o seu planejamento do seu orçamento ao longo do tempo, né? Você precisa ter uma projeção, precisa planejar. E eu gosto de dividir, na verdade eu não, né? Finanças, né? O planejamento orçamentário ele é dividido em orçamentário operacional, que é da produção, né? Que é o caixa mesmo no dia a dia ali, né? O orçamento de investimentos e o orçamento de crédito, que é algo que investimento, o produtor rural, ele sempre precisa fazer, né? E o crédito, normalmente, o crédito, se souber usar, ele é uma oportunidade. Então, eu gosto primeiro de ir para o caminho do planejamento orçamentário. E o que eu vou utilizar para chegar lá? Como que eu começo para chegar lá? Estruturando um fluxo de caixa. Poucas fazendas têm um fluxo de caixa estruturado. É lamentável, mas sim, poucas fazendas têm, né? E o fluxo de caixa, o caixa, eu não falo que ele é o cérebro. O cérebro são as análises e os indicadores. Mas o caixa é o coração da fazenda. O caixa é o coração. Sem caixa, sem estar líquido, você não compra nada, você não faz nada, né? Então, assim, quando eu não defendo o crédito rural, é usar o crédito para cobrir o caixa. Isso é um indicador, né, de endividamento. Então, esse indicador não é um indicador bom, esse é um indicador que precisa diminuir, né? E tem indicadores que precisam subir, por exemplo, o enriquecimento do proprietário precisa subir. Então, vamos lá. Estruturando um fluxo de caixa, por onde eu começo? Né? Por onde eu começo a estruturar um fluxo de caixa? Primeira coisa, precisamos perceber e separar pessoa física de pessoa jurídica. Tem produtor rural que tá tudo encalacrado, tudo junto e misturado nesse quesito financeiro. Precisa separar, não é legal, tá? Eu até brinco muito com o produtor rural. Eu falo, olha, eu não preciso saber o que você tá gastando quando você não tá na sua propriedade rural. Como é que você tá gastando seu prolabore e o seu dividendo? Eu não preciso saber quanto você gasta no bar, né? Eu não preciso saber o que você tá fazendo com o seu dinheiro. E acho que seus irmãos também não precisam saber, né? Por isso, normalmente eu vou entender ali como é que tá o financeiro dele. Como ele tá fazendo retirada de lucro? Muito provavelmente não, porque se ele não tem um departamento financeiro, ele nem tem noção de lucro, né? E de rentabilidade. Eu nem vou passar para essa parte de indicadores. Então, o primeiro ponto é separar pessoa física de jurídica. O caixa que é da fazenda vai ficar para a fazenda. E a conta do produtor rural ela vai ser feita, administrada numa conta pessoa física. Então, nós vamos primeiro definir um prolabore para ele. É quanto que ele precisa para sobreviver. A fazenda precisa, no mínimo, pagar, né, a sobrevivência, garantir a sobrevivência do seu produtor rural. E dos funcionários, né? Bom, em todos os custos fixos, mas estamos falando aqui de prolabore. Separei, eu vou agora começar a estruturar, né? Separei essa conta pessoa física da jurídica, ok. Defini um prolabore aqui para ele, às vezes até já tem, ok. Tá, o que eu vou fazer agora? Tem que pegar meus papeizinhos aqui. Eu vou começar a estruturar uma contas a pagar e uma contas a receber, certo? Tudo que eu preciso pagar, independente se eu estou produzindo ou não. Pessoal, o que é isso? Isso se chama custos fixos. E tudo que eu vou precisar para produzir. Por exemplo, agora a gente já começa uma safra de verão aí.
né? Uma safra de já comprando, já negociando, já entendendo quanto que vai precisar pagar, que é a safra de verão 22-23. São os custos variáveis, né? É o cultivar, é o fertilizante, são os defensivos, herbicidas, diesel, máquina, revisão de máquina, tudo isso vai variar conforme eu for produzir, concorda? Então eu preciso primeiro entender custos fixos e custos variáveis. Primeira coisa, contas a pagar e contas a receber também. E aí eu vou começando a estruturar meu fluxo na fonte única de informação que eu decidi. Vai ser no Excel, vai ser no livro caixa, vai ser no software de gestão? Eu começo a fazer lançamentos, né? Eu começo a desenhar, eu começo a estruturar, tá? E eu começo a ver também as contas da fazenda como é que tá. Por quê? Faz parte do fluxo de caixa, faz parte do departamento financeiro a conciliação bancária. Eu preciso saber exatamente como é que tá a minha liquidez. Eu preciso saber exatamente quanto que eu tenho, né, de saldo real em cada banco, né, que a minha fazenda compõe, que compõe a minha fazenda, o meu negócio rural. Porque às vezes eu tô olhando ali o meu extrato, né, o meu saldo hoje, por exemplo, eu tenho 100 mil lá. Só que amanhã cai 105. Então hoje eu tô tranquila, mas amanhã caiu, né? Então assim, eu preciso ter um fluxo de caixa para entender como que ele está se comportando ao longo do tempo. Inclusive, eu preciso projetar o fluxo de caixa, eu preciso ter a projeção. E isso, pessoal, compõe o meu planejamento orçamentário, né? O meu planejado. Porque aí eu vou bater com o realizado e eu vou tentar entender. Ah, meu custo fixo aqui é 40 mil, numa propriedade, vamos supor, de 300 hectares, né? Eu já vi propriedade de 300 hectares gastar até 100 mil de custo fixo. Mas isso aí, tudo compõe, tudo é questão de caixa, né? Tem, não tem, né? Tá compondo uma reserva de emergência? Eu nem quero me estender, muito para isso, senão fica confuso. Vamos aqui só no simples mesmo, né? No planejamento orçamentário. Ok, eu preciso fazer uma projeção. Eu fiz meu fluxo de caixa do mês de maio, mas eu preciso saber do meu fluxo de caixa do mês de junho. Eu preciso saber de julho. Eu preciso saber do ano que vem. Eu tô, para vocês terem uma noção, estruturando o planejamento orçamentário até o final da safra já do próximo ano, né, de 22-23. Ali, eu tô em abril já do ano que vem. Porque aí o produtor rural ele vai caminhar por entre esses meses, ele vai entender. Ah, eu posso fazer acerto de funcionário? Eu posso trocar minha colhedeira? Eu posso comprar meu trator que eu tanto quero? Eu posso retirar mais um pouco de Prolabore? E aí ele começa a tomar decisões, tanto em questão, né, do planejamento, do orçamento aí de investimentos, quanto de crédito. E aí eu começo a tomar decisões, juntamente ao produtor rural, o produtor rural começa a tomar decisões mais assertivas, com base não em feeling, não aquilo que ele acha, mas aquilo que é. E normalmente o que eu faço aqui? Eu pego as receitas, a projeção das receitas, e eu dou um desconto de 5%. Eu jogo para baixo a receita e as despesas eu sempre aumento e arredondo sempre para mais. Por quê? Porque o meu caixa, ele tá num cenário pessimista. Eu jogo o meu caixa para um cenário pessimista, ok? Eu não ponho nem cenário realista, eu ponho meu caixa no cenário pessimista. Porque aí, aquilo que vier para mim, né, vai ser mais otimista. Ninguém gosta de perder, todo mundo adora ganhar. Ninguém gosta, é péssimo, né? Então, assim, eu sempre jogo um pouco, a minha estimativa mesmo é um pouco para baixo, né? Então, eu gosto de fazer isso. Então, assim, pessoal, para estruturar o básico do financeiro, eu nem tô falando aqui de custo de safra, tá? Eu não tô falando aqui de histórico de colheita, eu não tô falando de planejamento de safra, questão de atividades e questão de valores, né? Eu tô falando aqui no financeiro básico de um negócio rural, que todo negócio rural deveria ter, tá? Eu tô falando aqui numa estruturação de um departamento financeiro dentro de uma fazenda, algo básico, tá? Algo básico, certo? Então, só pra gente resgatar aqui, escolha a ferramenta que você vai estruturar esse financeiro, né? Seja um livro caixa, seja um software de gestão, ou seja uma planilha Excel, né? Que vai ser sua fonte única de informação. Você vai pegar suas informações e colocá-la num único lugar para você estruturar e para você entender, né? Em seguida, para você começar a fazer seu planejamento orçamentário ao longo do tempo aí, você vai começar estruturando um fluxo de caixa,
ok? Entendendo quais são os seus custos fixos da sua propriedade rural, que é tudo aquilo que você vai pagar, independente se você vai produzir uma safra ou não. E em seguida você vai classificar esses custos, porque precisa classificá-los em centros de custos, né? Então, assim, energia, prolabore, salário de funcionários, comunicação, que é a internet da fazenda, dentre outros. Muitas vezes eu vejo que pessoas classificam errado, tá? Classificar errado é algo muito complicado. Imagina se ao invés de eu fazer essa live, né, eu tivesse, por exemplo, no banheiro, pensa, ali com azulejo ali atrás, com pia e vaso sanitário, isso é horrível, né? Ia ser de mau gosto, de mau tom, porque as coisas elas precisam estar nos lugares certos, assim como pessoas precisam estar nos lugares corretos também. Então tem muitos custos em fazendas quando eu entro que não estão nos lugares certos. A pessoa tem uma fonte única de informação, mas está classificado errado. Então isso é um ponto de atenção também que eu não havia falado antes. Então eu entendi meus custos fixos, entendi meus custos variáveis, entendi como classificá-los, entendi meu contas a pagar, meu contas a receber, eu começo a lançar isso. Lançar de novo, né? Vamos supor que seja numa planilha Excel ou que seja no software. Eu começo a lançar. E aí eu começo, tá, a verificar como que isso vai se comportar ao longo do tempo, ao longo dos meses. E eu começo também a ter que fazer a minha conciliação bancária. Eu preciso fazer minha conciliação bancária. Esses são os primeiros passos para estruturar um departamento financeiro básico dentro de um negócio rural. Eu sei, pessoal, que quando eu vou para finanças, quando eu vou para departamento financeiro para o produtor rural, é algo muito difícil, né? De repente eu precisaria aqui estar demonstrando uma planilha Excel. A gente vai ter futuramente lives no YouTube, né? Eu acho que eu consigo fazer algo mais visual, tá? Então, essas lives minhas aqui, às quartas-feiras, às 8h30, é um bate-papo mesmo. E se alguém tiver alguma pergunta, também pode mandar para mim, que eu respondo. É bem-vindo, tá? Mas, assim, aqui é algo que eu tô falando que já dá pro produtor rural já começar a estruturar um pouco, tá? Se ele fizer pelo menos, porque tem gente que não tem nada, gente, é lamentável isso, né? Mas que não tem nenhum contas a pagar e nenhum contas a receber estruturado. Não sabe o que é custo fixo, não sabe o que é custo variável, né? Isso precisa, tá? Precisa entender o comportamento do seu caixa, né? Fazer um planejamento ao longo do tempo, para que o produtor rural tenha tomada de decisões mais assertivas. Aí eu posso ou não posso comprar esse trator? Se eu lançar aqui o meu crédito entrando, mas depois eu pagando aqui e diferenciando aqui o dinheiro que entrou, né, como montante principal e os juros que eu vou ter que pagar, eu tenho uma outra visão, eu tenho uma outra experiência. A hora que eu tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão feliz, eu vou tomar uma decisão em paz, ou não vou decidir, ou não é hora para decidir. Fazendas que estão muito endividadas, investir em novos negócios, você fica meio que preso. Como é que você vai diversificar novos negócios quando você tem um endividamento grande? Fazendas endividadas que está com problema de caixa, eu indico um indicador que é abaixar o endividamento. Você está endividado em 1,5 milhão esse ano, o ano que vem você tem que estar endividado em menos, você tem que parar de pegar financiamento. Se você começou a pegar financiamento demais para cobrir seu caixa, o seu negócio rural está sem sustentabilidade. Você vai quebrar? Se você já não quebrou. Sabe? É triste assim, é duro assim. Mas vai chegar em algum momento que é o que você não vai pagar fornecedor, você não vai ter crédito na praça. Ninguém mais vai te vender insumo. Banco nenhum vai te querer. Entende? Isso tudo compõe a sustentabilidade de um negócio rural a longo prazo. Então, o endividamento ele é algo muito ruim, ele é algo que te trava, que não te deixa, sabe, andar. E também tem produtores que estão no 0 a 0, né, rentabilidade muito baixa, 5% de rentabilidade. Ainda tá até bom, né, não tá o endividado, o negócio dele pode crescer. Aí a estratégia é diferente, é uma estratégia de crescimento, alavancagem, né. Aí a gente tem que correr para diminuir custo e aumentar a produtividade. Ah, como é que eu faço isso? Isso é inovação. E cada vez mais essa parte de gestão rural, ela que sempre foi muito, muito mesmo linkada com produtividade, cada vez mais o setor vai se virar mais para custos, porque nós estamos numa loucura de preços. Os custos de insumos subiram muito de 2 anos para cá. Veio pandemia, veio guerra, veio embargos, veio problema de logística, veio tudo quanto é coisa, veio problema de abastecimento.
Então agora o produtor rural tem que ficar de olho em custos, mais do que nunca. E o caixa, a estruturação de um fluxo de caixa, estruturação do planejamento orçamentário, operacional de investimentos e de crédito é o primeiro passo aí para tomar decisões assertivas, para ficar em paz, para ter qualidade de vida, saúde e dinheiro no bolso, algo que o produtor rural gosta e merece, ok? Pessoal, dúvidas para quem tiver, para quem quiser trocar ideias comigo no direct, a live vai ficar gravada. Mande essa live para um produtor rural que você acha que possa interessar. Mande essa live para quem deseja ser consultor, para quem deseja ser um gestor rural. Mande essa live para envie para pessoal de agronomia, que eles veem muito sobre o campo, estudam muito, mas poucas vezes dão um foco para a gestão. Eles também precisam agregar essas soluções no seu portfólio de serviço. Eu acho que isso ajuda todo mundo. A gente vai melhorando o nosso ecossistema e o nosso entorno. Esse é meu objetivo aqui, tá? Disseminar, falar, levar conhecimento, debates, ok? E sempre lembrar que isso é muito importante, tá? Ser produtor rural não é só produzir e vender. Tem bem mais coisas acerca disso, ok? Muito obrigada e até quarta-feira que vem às 8h30 aqui.